Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Muitos advogados fazem o quê? Vocês vão perceber isso quando a gente terminar a nossa persona aqui, quando a gente terminar de fazer a construção do nosso avatar, né? Vou usar o termo técnico que a gente já explicou para ele e vocês precisam dele para, quando se aprofundarem mais no estudo, poderem entender quando ler alguma coisa. Ah, o avatar, já tinha falado. Pois é. Então, o que acontece? Vocês vão entender o porquê que não dá para tu pegar uma publicação do TST e compartilhar no teu Instagram e compartilhar no teu Facebook. Porque aquela linguagem ali, ela é voltada, em maioria, para advogados. E as pessoas não vão compreender. Ela é voltada, ela é construída citando súmula, citando OJ, citando doutrina, falando um monte de coisa ali, que jurisprudência, palavras que é impossível do teu cliente compreender de fato se ele não viveu um caminho jurídico ali do segundo grau da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito. E isso fica claro quando eu dou um nome para o meu cliente, é mais fácil me aproximar dele. Vamos colocar aqui um nome, por exemplo. A gente vai colocar um nome feminino porque eu vou escolher uma profissão específica para que vocês se aproximem dessa análise da forma mais profunda possível, tá? Então eu escolhi aqui propositalmente empregado doméstico, né? Que a gente tem essa nomenclatura legal aí, embora não seja uma nomenclatura legal, mas é a nossa nomenclatura legal e a gente vai fazer a citação ou empregada do lar, que aí fica mais tranquilo. E a gente vai usar esse tipo de público como o público que a gente quer atingir aqui, que vai construir a persona, vai construir o avatar dela, para a gente direcionar as publicações para ela, tá bom? Então vamos trabalhar com essa função, e é uma função, tá, pessoal, como a gente já falou aqui sobre retorno financeiro, vou mostrar aqui. Também não foi aleatório, não. A gente escolheu porque a gente sabe que é uma função que ela tem diversas particularidades e ela tem um retorno financeiro alto, porque culturalmente é uma relação muito explorada. Então ela é muito fácil, ainda que seja regularizada, se adentrar ao informalismo no percurso contratual por conta dessa cultura que a gente tem de desvalorização desse trabalho que é feito em casa de organização, de limpeza, de comida, de lavar as coisas. Então, tipo, tudo isso aí que está invisível, basicamente é um trabalho invisível em muitas casas, a gente tende a diminuir e isso dar espaço para o informalismo maior. Então, por isso a gente vai escolher essa função, porque, em regra, se vocês acertarem, se vocês começarem por aí, se vocês encontrarem uma cliente por aí, provavelmente esse vai ser o resultado maior. E quando eu falo cliente, não estou sendo preconceituoso, estou sendo técnico. Por quê? Em maioria, se você for analisar, é um percentual muito alto, gente, a diferenciação entre empregado e empregada que trabalha em casa, né, no lar, que é empregado doméstico. Isso a diferença é muito grande. Ou seja, quando eu construo uma publicação, eu vou ali de novo, é o que eu falei para vocês, na regra. Qual é a regra? Né? Tem públicos, tem produtos que a gente tem aí que são exclusivamente para mulheres, tem produtos que são exclusivamente para homens, tem produtos que são exclusivamente para pessoas que são homossexuais. São produtos exclusivos, então se eu sei que o meu público é esse, eu vou lá e falo para ele. É muito melhor e mais eficaz. Então, a primeira coisa que eu vou definir, eu defini aqui um nome para nossa avatar, eu coloquei ali a Maria, tá? Qual a idade da Maria? Eu tenho que pensar qual a idade. Por quê? Uma pessoa que é jovem fala de uma forma. Uma pessoa que tem uma idade adulta fala de outra forma.
né? Ela já tem um repertório mais diferenciado. Mas uma pessoa idosa também tem outra forma. Então, a idade ela é altamente relevante para eu entender como eu vou construir aquela minha campanha de publicações para entregar algo para esse meu cliente. Né? A gente vai construir aí um conteúdo de valor para ele, para que ele se sinta atraído e queira mais da gente. Né? Ele queira mais, ele quer entender mais, quero poder corrigir isso. Essa é uma situação que eu estou exposta assim. Você me compreende, tem que se sentir compreendido. Então, para ele se sentir compreendido, tu vai ter que ter empatia. E vai ter que se colocar na pele dele. Falar, se eu fosse aqui, a Maria, eu tenho em torno, vamos lá, em torno de 30 a 40 anos. Perceba, isso não vai eliminar que tu possa atingir outras pessoas que estejam nessa função. Aqui a gente também já vai definir a função dela, né, como empregada doméstica. A gente vai colocar aqui, né, qual o salário da Maria. Quanto que normalmente essa função recebe como salário? Ela recebe às vezes menos que o mínimo, né? Recebe o mínimo para baixo. Isso daí não tem nem discussão, né? É bem óbvio. Não passa de 2 salários mínimos. Isso diz muita coisa para a gente, né? A Maria vai de bicicleta, vai de ônibus, como é a regra. Só que quando a gente estabelece essas características, a gente vai começando a se aproximar do mundo dela, né? Olha, ela tem certa idade, já começa a imaginar melhor a Maria. Ela tem 30, 40 anos, ela trabalha na casa do Ricardo, né? Tá ali na casa da Cláudia. Então a Maria ela trabalha ali naquela casa. Eles têm filhos, normalmente o Ricardo e a Cláudia, provavelmente um filho, tá? Então ela trabalha nesse contexto aí, né? Porque normalmente o filho também é o que faz as pessoas se atraírem sobre a necessidade de procurar apoio, e esse apoio acaba sendo extrapolado para condições exageradas, né, de contraprestação. Então a contraprestação inadequada diante do apoio que estavam necessitando. Aí tu vai lá, tem a pessoa que trabalha na casa, tu já entendeu qual é a função dela, tu já entendeu se há um desgaste físico no trabalho dela, e tudo que tu puder detalhar, de forma mais minuciosa possível em relação à pessoa que tu quer atingir, é melhor. Porque isso te facilita a forma como vai te comunicar com ela. E a forma como tu vai te comunicar com ela, parem de se apegar. O problema é o seguinte, eu falo isso para vocês. É igual eu falei para vocês. Eu vou falar, faz A, B, C. Aí o aluno vai lá e faz A, C, D. Por que ele faz A, C, D? Ah, não, Nilma. Eu não vou botar uma referência. Eu não vou colocar uma referência do que eu estou falando. Exemplo, ela me perguntou, eu posso não ter o descanso? Eu posso evitar o descanso? Eu vou falar, não. Eu não tenho que botar uma referência? Eu posso só falar não? Pode. Por quê? Tu não está na academia, cara. Isso aqui não é um TCC, não é um artigo, não é um artigo de pós-graduação, não é uma defesa em relação ao teu mestrado, teu doutorado, não tem nada a ver. Isso aqui tu está fazendo uma publicação para atingir uma pessoa. Olha aí, qual é a característica dessa pessoa? Ela é leiga, ela não é jurista. E se ela não é jurista, dificilmente ela vai compreender, inclusive, a referência. O poder daquela referência, a importância daquela referência. Ela não vai lá atrás dessa referência para confirmar. Ela quer a resposta de ti. Ela não quer que tu debruce ali todo o teu saber jurídico para impressionar ela. Ela quer a resposta. Esse é o ponto. E a forma de corrigir aquilo. E quando tu consegue te perceber, quando tu consegue enxergar a Maria pelas qualidades e características que ela tem, fica mais fácil tu não fugir do rumo da construção das suas campanhas. Porque isso a gente avalia diariamente em relação a outras pessoas que vêm até nós, a outros colegas que começaram esse tipo de atividade, e quando tu vai olhar a campanha dele, está totalmente desvirtuada, porque ele está apegado ainda mais. Se o outro advogado vir aqui na minha página, olha a cabeça dele, o outro advogado vem aqui na minha página e vai ver eu escrevendo dessa forma, sem referência, sem artigo, ele vai achar que eu não sei. Deixa ele achar o que ele quer. Ele não é o teu cliente. O teu cliente que importa. É ele que importa para sustentar a tua atividade, ele que vai pagar as tuas contas, e é ele que precisa ser atingido. E para ele ser atingido, tu tem que entregar uma linguagem que ele compreenda. Não pode também ser uma linguagem, então eu vou falar, aí a cabeça de vocês de novo lutando contra vocês. Eu vou falar do artigo, vou falar da súmula, e aí eu vou explicar. Minha amiga. Meu amigo, bora lá.
se eu sou um leigo, é engraçado, porque a gente gosta de direito, né? A gente gosta de direito, é legal, é justiça, é um bem muito, muito lindo. Aí tu vai lá, tu gosta de estudar justiça, mas se tu coloca lá artigo, súmula, tu lembra quando era no teu início da faculdade? Isso aqui é meio chato. Segurança jurídica. E aí tu vai querer explicar termos jurídicos para ele. Ele não quer saber. Só que ele não vai chegar e ficar te falando, eu quero saber disso. Como é que a gente sabe que ele não quer saber? Além da experiência de ter atendido por anos e anos e anos a fio, apenas na área trabalhista, em um volume absurdo, né? Eu tenho um volume absurdo, só trabalho, o que aumenta nosso repertório de experiência, principalmente a gente sempre foi voltado para empregado, então isso aumenta nosso repertório, nossa velocidade, nossa quantidade de processo num nível absurdo, mas daí tem gente que tem essa mesma experiência, né? É um pouco difícil, já que os rumos da nossa advocacia começam diferente para a maioria das pessoas, elas atuam em várias áreas, então elas não podem se debruçar tanto, porém, às vezes elas não aproveitam, por quê? Porque elas esquecem de extrair como o cliente chegou. Ela faz a leitura a partir da linguagem dela, né? Ela olha de uma forma, mas quando entra no cérebro dela, ela já transforma para o juridiquês. Então, ela já transforma aquilo que eu falei para vocês na aula de ontem. Quando a gente olha um fato, a gente já adequata automaticamente aquele fato aos fundamentos, às doutrinas, às súmulas, às aljotas, à jurisprudência que a gente conhece. É rápido que a gente faz isso, é muito automático, a gente já está treinado, né? É instintivo. Só que aí tu precisa ter essa empatia e abrir mão um pouco disso para compreender o local do teu cliente e entender que a comunicação ela parte de uma linguagem que as duas partes dominam. Então tu pode ali entregar para ela, tu tem que entregar, tu quer que a mensagem seja recebida e para a mensagem ser recebida tu vai precisar abrir mão desses institutos. Se tu quiser fazer menção a um termo jurídico que ele faça necessário, mas vocês lembrem, faça necessário mesmo, porque às vezes vocês querem colocar ali mas por capricho nosso de querer, não, isso aqui é importante saber esse nome técnico. Às vezes não é importante saber o nome técnico, né? Tu pode falar ação, tu pode falar diversos nomes simples, processo, que aí ele já tem uma ideia do que é. Tu pode falar pode usar palavras simples, vocabulários simples, que vai te contribuir, porque tu está falando com uma pessoa ali que domina esse tipo de linguagem e que o interesse dela, quando ela vai ao teu escritório, uma pergunta, essa é sensacional. Isso aí faz uma diferença absurda se tu guardar no teu repertório, tá? Uma pergunta que tu tem que te fazer toda vez que tu vai fazer uma campanha é: o meu cliente perguntaria isso para mim? Ele perguntaria esse ponto para mim? Ele perguntaria qual artigo, qual a súmula e etc. Ele perguntaria o nome técnico da ação. Ele ia perguntar isso. E, de novo, eu estou falando da regra. Porque quando tu constrói para aquele público que é o maior, né? Então, quando a gente bota o gênero feminino, é porque a gente sabe que o maior público de pessoas nessa função são do gênero feminino. Ponto. Isso vai impedir que eu atinja outras pessoas que tenham gênero masculino e estão nessa função? Vai impedir que eu atinja homossexuais que estão nessa função? Não. De todos os outros gêneros. Não vai impedir. Só que quando a gente constrói, a gente vai para o público maior, pensando ali em atingir o maior público. A gente vai ter, se tu entrar metricamente, tu vai ter pessoas que estão interessadas em matérias jurídicas, né? Vai fugir dessa regra, mas a regra é que eles não estejam interessados pela matéria jurídica. Eles estejam interessados em qual o tratamento para solucionar aquela irregularidade da relação de trabalho que eles estão vivendo. Esse é o ponto. Então, bora continuar aqui. Outra coisa que vocês vão anotar. Vocês vão anotar aí o dia a dia, vão extrair informações sobre o dia a dia, sobre quais são até os hobbies dela, se quiser. Tá? Isso tudo vai te ajudar, porque aí tu começa a compreender aonde é que ela está. Ela gosta de ouvir o quê?
ela usa muito WhatsApp, ela usa mais YouTube, ela usa mais Instagram, ela usa mais Facebook. Todas essas plataformas permitem que tu faça uso delas em um patamar inicial de forma gratuita. Por isso que a gente veio falar disso. Porque essa é uma competência que, se vocês não tiverem, vocês não vão conseguir experimentar o plano perfeito que possa ter sido construído. Porque ele vai existir essa falha, que pode ser movimentada de forma isolada. O marketing, pessoal, é a única fase, e não é 100% isolada, tá? Mas é a única fase em que tu pode fazer campanhas, variar estratégias a partir de um movimento próprio dele. Ele não vai influenciar nas outras etapas. Só que ele tem que estar entranhado, né? Ele tem que ter ciência das outras etapas, porque ele vai usar, vamos dizer, a tua organização para transparecer ao cliente como funciona o teu escritório, para quem ele é direcionado. Então, o marketing não é totalmente isolado da organização do teu escritório. Mas quando tu altera ele, tu pode alterar ele sem ter que mexer ali nas atividades, nas organizações do teu escritório. É diferente quando tu define, por exemplo, um público, né, que faz parte da organização do teu escritório. Primeiro definir um público. Quando tu movimenta o público, tu movimenta prazo, tu movimenta modelo de RT, tu movimenta prova para instrução, tu movimenta prova para documental, para o início da demanda. Então, as outras etapas do plano, elas se comunicam. O marketing, ele comunica-se com todas, ele toma como fonte toda a organização que tu fez, porém, ele pode ser alterado e melhorado ali, trabalhado de uma forma meio isolada e na fase inicial. E na fase inicial, se tu ainda não tem experiência na advocacia, tu vai fazer em uma perspectiva menor, vai utilizar essas margens gratuitas que tu tem para te posicionar, para ser lembrado, para as pessoas te diferenciarem na cabeça e aí tu poder alcançar elas. E para tu alcançar elas, tu precisa compreender, precisa ter essa empatia por elas. Não basta eu sair compartilhando coisas, dando informações que na minha cabeça são relevantes, porque são relevantes ao processo. Lembra, lá para o processo tu vai levar aquele teu repertório jurídico. Porque olha só como isso é importante. Porque no processo a gente usa outro tipo de linguagem, às vezes a gente usa um latim ali, não aconselho a fazer isso de forma dedicada demais, tá? Faça quando tu tiver que fazer referência a uma doutrina. Reformatio impégios, pô, isso daí realmente isso leva a referência a um arcabouço de doutrinas, a um arcabouço de um compilado jurídico ali sobre impedimento de quando eu recorrer eu ser prejudicado. É uma palavrinha, tá em latim ali, mas ela realmente faz referência, ela realmente é útil. Agora tu vai usar outras terminologias que são, mas não são tão usuais, não precisa, usa simples, tá? Porque lembrando, a gente está falando de profissionalismo. Quando tu vai para dentro do ambiente jurídico, embora a linguagem seja diferente, porque tu está falando para um juiz, em regra, já falei para vocês, nem sempre vai ser ele, nem sempre todos vão ter o mesmo vocabulário, e aí isso dá um problema de falta de comunicação. A tua demanda não fica tão clara, e aí a resposta pode vir de uma maneira, não, de uma forma que tu não esperava, que tu não queria. Viu? Mudou o público, mas se eu conheço o público, se eu sei quem é que está lá dentro, ficaria muito mais fácil. Então tu pode usar essa pesquisa de avatar basicamente para tudo. Entendeu? Eu vou fazer ação. Quem é meu avatar? Quem é o cara que vai julgar minha demanda? Dentro de um ambiente jurídico. Aí eu já posso utilizar aqui com vocês. Eu uso linguagem simples para me tornar mais didático com vocês. Um porque eu gosto, outro porque eu sei que acima de advogados, acima de ter essa profissão no repertório, vocês são pessoas normais. E dá um certo descanso, sabe? Não ficar toda hora fazendo nosso cérebro trabalhar ali dentro daquele vocabulário de latim, dentro daquele vocabulário mais formal, né? Um negócio bem, assim, às vezes até arcaico. Gente, que palavra é essa? Aí vou parar para pesquisar. Tu não quer um julgamento rápido? Tu não quer? Bora ajudar. Vou usar o latim, vou usar como já usamos aqui, termos técnicos, porque às vezes é necessário para eu não ter que me aprofundar muito sobre algo que eu sei que você já tem competência. Aí eu vou usar termos técnicos,
Então, bora lá. Outros pontos que vocês podem incluir aí, né, nessa perspectiva, quando estiverem construindo material para dar publicidade a esse material ali, para jogar na internet, né, como um conteúdo de aprendizado para o teu cliente, né, é um marketing de conteúdo, é um marketing que vocês podem utilizar, podem ficar tranquilos, a gente está falando aqui de um marketing que é totalmente liberado. Mas outros pontos que vocês podem utilizar em relação às dores. Esses pontos aqui costumam ser muito eficazes. Quando tu entende em primeira pessoa, tu começa a corrigir a tua linguagem, a forma de se comunicar com ela, né? Entender aonde ela está. Porque tem pessoas, tem públicos em outras áreas que vão dizer, tá no Instagram, não está. Tá no TikTok, não está. Então não vou usar aquela ferramenta. Para que eu vou ficar construindo para aquela ferramenta se eu sei que a maioria não está ali? E lembra, eu estou falando sempre ali da maioria. Eu vou poder utilizar essa margem menor acreditando que ele está lá. Depois que tu tiver preenchido o uso da regra. E se sobrar espaço ali para tu trazer mais cliente. Senão vai ser só uma perda. Não é? Então, basicamente, isso é muito relevante. Só que esse ponto aqui, ele vai fazer muita diferença, que são as dores. Né? Dores pessoais, dores profissionais, dores até físicas. Olha, tu tá sentindo dor no trabalho, né? Te deram pouco recurso para limpar as coisas. A gente ainda está trabalhando aqui na função, né, da empregada doméstica. De relacionamento dentro da casa ali com teus patrões. Então, problemas pessoais, dores pessoais que ela possa ter, ou seja, meu trabalho é desgastante demais, quando eu chego em casa eu não consigo dar atenção à minha família, e o salário que estão me pagando é inferior ao mínimo, portanto, isso me gera diversos problemas em relação a poder custear as despesas realmente necessárias a mim. Então, tudo isso são dores que vocês vão passar a enxergar, vão passar a ver o cliente de vocês. É isso aqui que ele vai levar para o escritório de vocês. As nossas principais publicações, né, quando a gente usava mais marketing de conteúdo, hoje a nossa agenda não é, em maioria, preenchida por mais de conteúdo mais. Mas antigamente era o que eu usava. Por quê? Não queria gastar dinheiro, tinha dinheiro para investir tempo, ia lá e investia o tempo no marketing de conteúdo, Instagram, Facebook, YouTube. E assim a gente tinha uma devolução em cliente. Usei toda essa margem, fui para outra que exigia investimento de dinheiro, e essa que exigia investimento de dinheiro acabou me exigindo menos marketing de conteúdo. Porém, a gente continua ainda aplicando marketing de conteúdo, por quê? Para aumentar a margem de atendimento? Às vezes não, às vezes é só pelo teste. Às vezes é porque a gente tem a responsabilidade de entregar para vocês algo que, se for modificado, a gente vem aqui e fala, olha, isso foi modificado. E dentre todas essas pesquisas e treinos, né, tem uma coisa que sempre dá certo. Assim, é muito diferencial, muito claro e evidente dentro das métricas das campanhas que a gente realiza, é que as publicações, os conteúdos que a gente cria, que são mais eficazes, são aqueles basicamente que a gente tirou da boca do cliente. Que a gente pegou assim, colocou aspas. A nossa chamada, assim, ó, pá, tem uma aspas lá. Fui mandado embora. Quais meus direitos? Isso não parece uma coisa que sai da boca do cliente? Fui mandado embora e não recebi. O que eu faço? Esse tipo de coisa sai da boca dele. Não sai da boca dele artigo. Não sai da boca dele doutrina. Não sai da boca dele isso. Não sai. Não é isso que ele está te perguntando. Ele está te perguntando. Ele fez essa pergunta aí. E essa pergunta aí tu não vai responder para ele. Bom, segundo o artigo tal, tantos dias. Segundo, pelo amor de Deus. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou basicamente o que ele faz. O que eu vou pedir? Olha, ele vai querer o fundamento do 13º, das férias? Não, não quer. Ele quer o fundamento do vínculo de emprego? Não, não quer. Mas tu vai explicar ali requisitos se for necessário para preencher, para a gente entregar provas em relação a isso. Então, quando tu estiver falando sobre isso, tem que olhar da perspectiva dele. Tem que ter mais empatia. E sair um pouco desse estereótipo que o advogado tem. Ah, mas vão achar estranho. Claro, eles não conhecem, pessoal. A gente já falou isso N vezes para vocês. Por isso que a gente vem aqui trazer esses fundamentos, porque eu sei que vocês vão sair daqui e aí alguém vai falar, não, tu não pode fazer isso. Tu é advogado, tu tem que estar ali de terno, tu tem que estar ali usando os termos jurídicos, porque senão quem é que vai te dar credibilidade?
Normalmente essa pessoa não entende nada. Ela é leiga. Tá tudo bem. Só que agora tu já sabe. Tu já sabe que tu vai voltar para aí. Tu quer te comunicar com ela, com o preconceito dela, com o que ela acredita, ou com o teu cliente. O que vale a pena tu manter esse estereótipo aí e o teu cliente não te entender? Qual a chance? Tu ia gostar de ir para um lugar que tu não é compreendido? Que as pessoas falam contigo de uma maneira que tu não compreende, que tu não entende? Tu não ia querer ir para aquele lugar. E esse lugar, às vezes, é o teu negócio. É a tua página. Tu não pode fazer isso. Tem muita coisa que a gente coloca no nosso arsenal que o pessoal fala assim, se fosse eu não faria assim não. Eu acho mais bonito, né, que o site do escritório seja feito dessa forma, e aquelas posturas e aqueles tipos de imagem que é utilizada em relação a valorizar muito mais a estrutura do escritório, a postura do advogado, todo aquele lenço no bolso, ele vai atrás de construir isso daí, achando que, enfim, é o gosto pessoal dele. É normal para quem está ali dentro desse ramo jurídico. A gente já foi acostumado com esse tipo de modelo, né, em relação à advocacia masculina e feminina e enfim, de todos os gêneros aí que a gente tem. E a gente tem esse ponto que o advogado fala assim, não, eu gosto mais disso aqui, eu faria dessa paleta. Aí ele entra lá no nosso site e fala assim, isso aqui está muito simples, eu não usaria essa linguagem. Porque ele não sabe. Porque ele não sabe que aquilo ali é proposital, não tem nada a ver com o meu gosto. No meu gosto eu faria tudo diferente. Olha, minha cabeça aqui eu gosto de uma forma. Vou fazer dessa forma. Acho mais bonito. Quero fazer assim. Não posso. Tem um sócio para me lembrar que não posso. E quando ele quer fazer uma coisa que eu sei que não tem fundamento, eu falo, opa, de onde é que está tirando isso? Bora voltar aqui aos fundamentos. Né? E é basicamente essas nossas discussões do escritório. Eu não vou lá fazer as coisas porque eu acho que tem que fazer. Às vezes, o que eu tenho mais é que a gente segura mais em relação à financeira. Bora gastar com isso, por quê? Da onde é que vai vir o retorno disso? O que isso faz sentido em relação a esse gasto? Faz sentido pra gente? A gente já fez algumas aulas aqui, deu esse repertório para vocês de investimento financeiro, monetário, em relação ao retorno pretendido que tu vai alcançar. Cada etapa do processo tem que se mostrar, né, tem que se justificar com um retorno para a gente se manter. Então, um ponto, quando tu tiver os teus clientes, entrevista eles. Olha, escuta eles, sem querer responder, escuta para ver qual é as dores que ele tem. O que está expondo ele mais ali naquela condição de trabalho que faz ele se incomodar, né? A gente tem uma característica um pouco diferente em relação a função de empregada doméstica, porque ela é uma função que ela tem uma relação maior, né? Como fica ali dentro de casa, com os empregadores dela, diferente de outras funções. Então a conversão é um pouco mais difícil. Então é super necessário o conteúdo o marketing de conteúdo para essa pessoa. Para realmente ela ingressar em tudo aquilo, ela precisa saber mais, porque é mais difícil converter uma pessoa que tem um laço ali, né, que às vezes é construído de forma desequilibrada, ou seja, ela tem um laço muito forte com o empregador, e o empregador não tem tanta empatia com ela assim, mas diante daquela contínua relação íntima, que é diferente de uma empresa, que não é um ambiente íntimo do empregador, ela acaba tendo dificuldade de querer reparar o que ela está procurando, né? Querer reparar ali o justo, querer reparar as ilegalidades e irregularidades que ela estava vivendo, ainda que aquilo tenha impactado durante anos a vida dela, por conta dessa empatia que ela tem com a pessoa que ela escutou, só que por muitas vezes não foi escutada, tá? Então a gente precisa desse tipo de conteúdo, por exemplo, para esse tipo de público. Até entender isso é importante. Porque existem pessoas que já são muito mais simples de converter e levar como cliente ao teu escritório. A gente colocou aqui como a função de empregado doméstico porque ela é uma ação que normalmente vai te rentabilizar de uma forma muito boa. Até porque a gente pensa nela, inclusive, em relação à satisfação. O que vocês têm, na verdade, é um preconceito jurídico sobre algumas coisas. Né? A pessoa tem um salário baixo, eu não vou querer entrar com ação, e tu não sabe diferenciar. Tem uma aula no YouTube
Eu acho que ainda não subiu, mas já vai subir porque ela está pronta. Que a gente fala sobre bússola financeira e eu falo sobre esses preconceitos jurídicos que vocês têm, mas que para mim mais beneficiam aqueles que se profissionalizaram e conseguiram alcançar esse repertório de proeficiência para avaliar o quanto aquele processo pode trazer de retorno. Porque eles acabam pelo preconceito deles, e aí se é por preconceito, eu quero mais é que ele vá mesmo para fora daqui, porque se tem preconceito, vai atender uma pessoa que tem preconceito com ela, nunca vai ser, isso não vai ser um bom atendimento, não vai ser mesmo, né? Não tem como, não tem como. Aí o que acontece? Sobra pra gente, a gente vai lá e atende e tem o retorno financeiro pretendido. Então a gente colocou, foi propositalmente porque a regra diz que tu vai ter um nível maior de formalismo, portanto ter um nível maior de pedidos para reparar. Mas vocês têm que ter noção, a gente não pode se ausentar sabendo que a gente tem um gasto maior de investimento em marketing, de conteúdo, de tempo, que eu quero dizer, né? Em valor vai depender, quando vocês tiverem esse repertório, para converter uma pessoa que está nessa função, porque ela tem uma intimidade maior com as pessoas que para quem ela trabalha, né? Então, tinha que mencionar isso como uma observação. Mas é um avatar que vocês conseguem enxergar, né? Acho que vocês conseguiram perceber aí a construção disso e dar o nome, tem que dar o nome, tem que imaginar ali o nome, para quê? Para quando tu construir, tu pensar nessa pessoa, pensa nela. Tu construíste ali qual é a função que tu quer de professor, como é a rotina desse professor. Percebeu agora que é totalmente diferente como eu vou me reportar a um professor, a uma pessoa que está numa função de empregado doméstico? Estamos falando da regra. Há uma pessoa que está num cargo de bancário, os canais que eles vão utilizar vão ser diferentes, né? Então, conhecer mais o teu público, ganhar mais repertório na advocacia, é por isso que eu digo para vocês, vocês vão ganhar repertório quando vocês realmente forem lá exercer, porque aí vocês vão ter a oportunidade de escutar mais. Só que se tu não quiser escutar, quiser continuar nesse patamar aí de discussão jurídica e termos técnicos, por conta de receios com o que podem achar da tua advocacia, vai ficar complicado, tá? Porque isso não se aplica. E esse último ponto aqui, já para fechar, né? Essa aula que eu acho que já deu para entregar muita coisa, deu para vocês perceberem aí como construir um avatar, já entenderam essa terminologia e perceberam a diferença dele, a importância de conhecer isso para não fugir dos fundamentos, dos atos que tu está fazendo para captar teus clientes. Perceberam que essa captação não precisa ser com a exposição da tua pessoa, né? Não precisa ser, e ela vai se tornar mais eficaz a partir do momento que tu tem mais conhecimento e empatia pelo cliente, que vai ali batendo na tua frente, né? Que vai encontrar as tuas publicações. Então dá para tu usar esse repertório, ele vai ter um limite? Vai, mas aí tu vai pensar nessa outra margem de ganhos quando tiver explorado todo esse limite. O último ponto que eu queria deixar para vocês, importante, mesmo que sabendo isso, bora lá, isso aqui vai fechar com chave de ouro mesmo. Vocês descobrirão uma nova ferramenta, um novo recurso para usar, para ajudar vocês na construção das campanhas, né, na construção das suas publicações, para poder se posicionar em busca de um determinado cliente. Isso é feito de forma contínua, né, entregando ali sempre bastante coisa para ele. E de forma genuína, né? Tá querendo ajudar, não pode não. Gente, olha só, o exemplo claro aqui na cara de vocês. Vocês têm noção de quanta pizza a gente pegou para poder aprender a construir o avatar de maneira mais sólida, de maneira mais tranquila? Quanto a gente investiu em curso de marketing para aprender isso e levar para dentro do nosso nicho? Porque ele vai falar de exemplos de negócio. E a gente vai pegar aqueles exemplos e colocar dentro do escritório de advocacia. E afunilar aqui para já mastigar tudo para vocês. Então é investimento de tempo, investimento de dinheiro. Então, entregar isso aqui, é como eu falei para vocês, às vezes a gente fica até assustado, fala assim, a gente vai dar isso. Você é tipo assim, bora retroceder os passos que a gente deu, a gente vai entregar essa parada, vai. Não é isso? A gente não quer fazer a diferença, impactar em relação a ele, aos colegas que a gente tem, que a gente quer contribuir com a advocacia deles, a gente vai entregar. Então a gente foi lá perguntar. Então tem que ser uma coisa genuína, tem que ser uma coisa de valor. Porque embora ele saiba que
ele está me entregando aqui esse conhecimento e tudo mais, em busca de me atingir. Talvez lá ele tenha interesse que eu fique por aqui, que eu vá até ele em vez de ir em outro advogado, ou então que eu aprenda com ele em vez de aprender com outro. Mas, cara, tu entregou, sabe? Tu entregou, tu não te omitiu a entregar. Tu entregaste, tu foi lá e ajudaste aquela pessoa. Tu ajudaste ela. Isso não vai poder tirar de ti. E acabou. Isso é muito forte. É tão forte porque tu tá entregando um período grátis, tá entregando um período ali que tu investiu tempo, tu investiu tu estudo, tu investiu trabalho. E essa pessoa pode vir a nunca ter a possibilidade de retribuir isso e tá tudo bem. Mas tu vai fazer, porque isso vai fazer com que tu te diferencie, né? E o ponto crucial que finaliza isso é que entregando de forma verdadeira, de forma genuína, aquilo que o teu cliente te leva para dentro do teu escritório, aquilo que ele vai te levar no início, eu não tenho esse repertório. Então dá uma imaginada aí, o avatar ele sempre vai ser modificado. Ele não é uma coisa fixa, fiz, acabou, vai ser esse, eu vou tentar ajustar nesse. Não, quando começar a atender, tu vai identificar outras particularidades que vão melhorar a tua mensagem, tu vai identificar outras particularidades, outras métricas. Olha, eu achei que era de 30 a 40, mas eu estou recebendo muitas pessoas de 25, né, de 23 a 32. Vai mudar a faixa etária. Então, isso tudo ali, por que mudou? Pode ter sido pela linguagem, pode ter sido por diversas coisas, ou pode ser esse mesmo, a maioria do público, e aí tu foi lá e corrigiu. Então, o avatar não é uma coisa fixa, tu vai alterando. E quando tu constrói, tu começa a entender mais sobre publicações. Pode pegar publicações, modificar de outras que são para outros públicos e modificar para os teus, se elas forem realmente relevantes para aquilo que ele te leva. Só que o que eu não quero que vocês façam, tá? Porque vocês não têm essa informação, é copiar a publicação de outras pessoas. E quando eu digo copiar, não é que tu não pode falar daquele tema, tu pode falar do mesmo tema que ela está falando sempre, pode repetir. Por quê? Porque aquela publicação que a outra pessoa utilizou, ela tem um limite, ela vai atender uma margem, vai alcançar uma margem de pessoas. E tu vai estar trabalhando aqui com outra margem de pessoas, outro público vai funcionar. Fora isso, os mesmos temas, mas vocês, perdão, bate aqui na luz. Os mesmos temas, mas vocês têm formas de falar diferentes. Algumas coisas elas vão se tornando preponderantes durante o tempo, como o teu jeito de ser. Não adianta que eu vim me fantasiar, vestir um estereótipo para vocês, porque uma hora o meu jeito de ser vai prevalecer, porque vocês vão me ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, e aí vocês vão falar, não, esse aqui começa a prevalecer, começa a aparecer a identidade daquela pessoa. Então, uma publicação talvez tu não enxergue, mas quando tu vai construindo esse tipo de campanha para o teu público, as pessoas vão passando a enxergar um pouco mais da tua identidade. E ela pode preferir a tua identidade a preferir a identidade do outro colega sobre como abordar, como tratar aquele tema. E não tem problema, tem para todo mundo. Né? Tem espaço para todo mundo, por isso que a gente vai para um público ali que é renovável e abundante. Eu não vou entrar numa situação de estresse e disputa em que essa disputa poderia fazer eu quebrar meu negócio. Então talvez não seria ali o local aonde eu ia me inserir. Tá? E essas métricas, além disso, além desse ponto, eu tenho que deixar para vocês ressaltado que às vezes são muitos. Vocês vão aprender mais, vocês vão entender que algumas sutilezas fazem bastante diferença. E essas sutilezas, a gente só vai compreender a diferença que ela fez diante do acesso a métricas internas. Então, quando tu vê uma campanha, vocês veem essa campanha de vídeo, de advogado, e escritório, e estrutura. Essa campanha deu resultado? Eu gostei muito, eu queria fazer uma igual. Eu acho importante. E tarará. Gente, não dá para saber. Você não pode colocar como métrica, curtida não é métrica. Visualização não é métrica. Se fosse, ia ser complicado iniciar para todo mundo. Mas isso não é métrica de conteúdo de qualidade. A métrica de conteúdo de qualidade ela é vista internamente. Quantas pessoas realmente foram modificadas com aquilo que você teve acesso? Quantas foram convertidas? Quantos clientes eu pude alcançar? Quantos vieram até mim a partir dessa publicação? Porque a partir dessa publicação vieram quantos até mim? Depois disso, eu vou poder olhar lá se é possível eu converter eles. Se eu não converter, aí eu já vou passar. Por que eu não converti? Essas métricas só vai ter de forma interna. Mas são etapas diferentes. Eu alcancei, ele veio até mim. Tem outro processo de conversão que está faltando para melhorar esse processo. Mas se a pessoa veio através daquela publicação, já não está mais o erro nela. Ela foi uma boa publicação, ela trouxe. A não ser que ela venha com uma ideia fantasiosa sobre a interpretação errada sobre aquela publicação. Aí realmente tem que mexer nela.
mas aí eu estou enxergando, né? Eu estou vendo ali as métricas internas. Se eu não tenho as métricas internas, fica arriscado eu ir lá no Instagram de alguém e falar, vou fazer uma parada igual essa aqui porque eu gostei. Porque tu está trabalhando de novo com a perspectiva do teu gosto. Tu não pode trabalhar sobre a perspectiva do teu gosto. Tu tem que trabalhar sobre as perspectivas que fundamentam altos e sólidos. Tá? Então não usem publicações de outras pessoas que vocês não têm métrica e que vocês não podem encaixar nos fundamentos que vocês conheceram aqui agora. Tá? Usem, utilizem o que vocês conhecem e tirem as suas próprias métricas. Fala dos temas, trabalha todos eles, independente se eles foram falados por outras pessoas ou não, independente se está todo mundo falando disso, fala tu também. Porque se está todo mundo falando, é porque provavelmente o teu cliente está querendo saber aquilo ali. Aí tu vai lá, utiliza. Mas não vai copiar publicações que tu achaste legal. É o mesmo problema, a gente tem um vídeo lá falando sobre viralizar. Tu não quer viralizar. Porque viralizar, em regra, diz que tu fugiu do teu nicho, do teu ambiente, do teu avatar, para virar entretenimento, e tu não quer virar entretenimento, tu quer virar informação. Quer que ele venha por trás de informação para que tu possa converter. E esse negócio de ego, de eu quero, né, encaixar aqui o meu escritório, quero fazer um Reels bonitão da estrutura do meu escritório. Nada a ver, nada a ver. O teu público não está esperando isso. Tá? Então é isso. As métricas, elas são internas. Não dá para eu copiar publicações porque eu gostei, achei, olha, tem muito views, tem muita curtida, e isso não paga conta. Não é isso que paga conta. Mas aí vocês conseguiram uma estratégia muito legal, né? Vão estruturar aí os públicos de vocês, façam esse trabalho de imaginação, de empatia, e coloquem mesmo nome, idade, tudo, porque isso vai ajudar a vocês não fugirem, né? E faz parte. Lindman, agora que tu falaste isso, eu identifiquei aqui que eu errei na minha... Não tem problema, eu já falei para vocês, isso é um processo. E tu identificou que está errado, agora tu vai corrigir. Isso, o que vai te fazer estabilizar o teu projeto, estabilizar financeiramente a tua atividade, é a constância. Não é um acerto ou outro ali que vai te jogar para fora. Então tá tudo bem. Só que agora tu tem um novo repertório aí para corrigir. Aí vai lá e corrige. E mais à frente a gente vai continuar fazendo isso, mas tu vai continuar usufruindo, como eu disse. Só porque eu não estou nesse patamar aqui de perfeição significa que eu não vou ter resultado? Não, tu estou melhorando. E essa melhora, gente, às vezes um percentual, a diferença, eu dou um exemplo, porque é uma pesquisa que saiu sobre a diferença entre primeiros lugares, vou até falar isso, acho que tem uma live com esse tema, né, de preparação. Às vezes a diferença entre o primeiro lugar e a pessoa que está em 300, 500 mil, não é 300, 500 mil % de diferença. É um negócio desse tamanho. E às vezes é isso. Então esse tamanho já vai te dar um novo salto e um novo resultado. Então acrescentou isso aqui de aperfeiçoamento, às vezes tu já vai para outro lugar que te rentabiliza muito mais do que tu imaginava. Porque tu imaginava que tinha que fazer 2 vezes mais para ganhar 2 vezes mais. Não é assim que funciona. Então por isso que eu sei que utilizando essas estratégias vocês vão dar ali um salto, vão ser reconhecidos. Isso é muito legal, tá? E merece ser reconhecido mesmo, porque parou, veio aqui estudar. Ora, é a regra. Até mais, pessoal, até as 2 da tarde. Hoje a gente está na sexta-feira aí, último dia dessa maratona dessa semana. Depois a gente tem a próxima ainda, né? Utilizem as aulas que vocês não viram, revejam as que vocês... todas essas são importantes para que quando a gente chegar na semana do estágio trabalhista, vocês possam usufruir o máximo ali do plano para se estabilizar na advocacia com qualidade, né? Como sempre, eu digo para vocês aqui, tem que ter conforto, tem que ter prazer ali, porque senão é difícil, tu vai ser expulso. Quem é que consegue ficar numa situação de conforto contínua eternamente? Não é assim não, tá? Um beijo. Bom dia para vocês, bom dia. Ai.